Nesta manhã eu quero trazer uma palavra de Deus com base em que não haverá condenação. E alguém pode até perguntar como é que esses crentes dizem que as pessoas serão condenadas se não obedecem à palavra de Deus, e agora ao mesmo tempo já está dizendo que não haverá condenação. É a realidade da palavra de Deus. O livro de Romanos, capítulo de número 8, diz a palavra de Deus que não haverá condenação. Agora, isso não é para todos os seres humanos. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É diferente. Então, para aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus, andam no caminho da palavra de Deus, então para estes não haverá condenação. É o que diz a palavra de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o versículo seguinte, versículo de número 2 do capítulo 8, vai dizer: para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus queridos, como pode alguém compreender o que é carne, andar na carne? Porque, na verdade, o ser humano, se ele não tem o Espírito de Deus em sua vida, ele vai imaginar carne natural, ele vai imaginar um açougue. Não! A palavra carne, ela traz um significado de pecado, porque a nossa carne, a nossa convivência na terra, ela procura as coisas da terra, que Deus considera coisas carnais, da carne. E quando o ser humano ele toma a sua decisão de viver, andar por a palavra de Deus e praticar o que Deus manda, então esta pessoa ele já não vive mais pela carne, ele já vive pelo Espírito de Deus, porque diz a palavra do Senhor que a sua palavra, ela é Espírito e vida. Meus queridos amigos, se não há nenhuma condenação, nós observamos e vemos que o ser humano, ele pode ser condenado na terra. Não estou falando agora de condenação quando partir da terra. Estou falando agora de uma condenação material por atos praticados contra alguém, contra a sociedade, contra as leis, principalmente do Brasil, estou falando. Nós sabemos que um ser humano, ele pode contrair várias condenações, e isto leva ele a uma única prisão. Porém, aqui no Brasil, uma prisão ela não pode passar de 40 anos, ainda que este ser humano ele seja condenado a 100 anos, 200 anos, ele só vai tirar 40 anos, e o restante ele vai responder em liberdade. É diferente de outros países que o ser humano tem a pena de morte, tem a prisão perpétua. Mas, meus queridos, essa pessoa ela pode ser condenada por vários crimes em um só momento. Por isso, o versículo que eu estou pregando nos diz a palavra de Deus que para os que estão em Cristo Jesus não haverá nenhuma condenação. É diferente de várias condenações. Por quê? Nenhuma condenação há. Porque esse ser humano, ele foi absolvido. Quando ele é absolvido? Quando ele aceita Cristo Jesus. Quando esse ser humano, ele aceita a palavra de Deus, recebe Cristo Jesus como Salvador pessoal da sua alma, então seus pecados, todos os seus pecados, todas as suas iniquidades praticadas serão perdoadas em um átomo de tempo, em um só momento.
Este perdão, ele acontece de uma vez por todas. E daí em diante, este ser humano, ele vai mudar a sua trajetória de vida, ele vai procurar andar como manda a palavra de Deus, e aí já não haverá de verdade nenhuma condenação. Ele poderia estar sendo condenado diante de Deus por pecado de blasfêmia. Ele poderia estar sendo condenado por adultério. Ele poderia estar sendo condenado por mentiras. Então, juntando todo este pacote de pecados, de erros, de enganos, Deus, ele perdoa todos de uma só vez. E Romanos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porém, os que não andam conforme os pensamentos humanos, conforme os pensamentos da sua carne, mas os que agora andam pelo Espírito de vida, pelo Espírito da Palavra de Deus. Meus prezados amigos, como já falei em princípio, o ser humano, ele vem cometendo muitas e grandes impiedades diante de Deus. Hoje é um dia de domingo, como já bem falei. Todos nós tivemos uma semana atarefada de muitos trabalhos. Mas agora, nós não estamos saindo para um passeio. Nós não estamos saindo, que não seria errado. Mas estamos preocupados em vos anunciar a palavra de Deus. Estamos preocupados em efetivamente mostrares o perigo que este ser humano ele está atravessando durante o tempo em que está vivendo resolutamente na terra, porque este ser humano ele pode ser chamado, acolhido a qualquer momento. E este ser humano, não tendo dado crédito o que ele tem ouvido da parte da palavra de Deus, então ele cairá com todo o peso da sua culpa diante de Deus. E aí irá prestar contas, e porém o seu acerto de contas diante de Deus, ele será terrível. Ele será muito triste, porque ouviu a palavra de Deus, teve tempo para se arrepender dos seus caminhos maus, porém não quis assim fazer, obedecer o mandado de Deus por meio da sua palavra. Esta é a preocupação de Cristo Jesus, vindo à terra e se doando até morte de cruz. Essa foi a preocupação do Pai, vendo que tudo estava distanciado dele na terra. Porém, as pessoas estavam fazendo sacrifício e Deus não se agradava destes sacrifícios. Por isso enviou Jesus e deu a conhecer a todos, como diz a palavra de Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o único que pode perdoar os teus pecados, mudar a tua trajetória de vida e, por fim, não vê em ti nenhuma condenação. As pessoas imaginam, muitas vezes, que isso é uma brincadeira. Mesmo sabendo que Jesus veio à terra, mesmo sabendo que Jesus morreu para perdoar pecados, mas as pessoas continuam sem despertar para a realidade. Por que isso acontece, meus prezados? Porque o inimigo de Deus, o qual habitava no céu, o céu era a morada de Satanás. A Bíblia diz que ele era um querubim ungido. Um querubim, alguém de grande importância no céu. E a Bíblia diz que ele, pecando contra Deus, ele foi deportado de lá para a terra. E a Bíblia diz no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 10, e o versículo de número 10,
que ele veio matar, roubar e destruir. Essa é a realidade. E quando nós estamos pregando a palavra de Deus, mostrando para os seres humanos as saídas da vida, enquanto isto ele está também trabalhando para que as pessoas não tenham domínio para compreender a mensagem pregada. Por quê? Porque ele veio matar, roubar e destruir. João 10:10. E o que acontece, meus queridos? O inimigo ele leva as pessoas a observarem a vida de A ou a vida de B. Digamos, vou traduzir, alguém é crente, é evangélico, e alguém visa aquele ser humano que prega muitas vezes a palavra de Deus, e observa e diz: eu não queria ser crente como crente tal, eu não queria estar naquela denominação, porque ali há algum tipo de injustiça. O mesmo versículo é frisado, João 10:10. Satanás, ele veio do céu para a terra expulso. Ele veio com grande ira. Ele tem ira contra os crentes. Ele tem ira contra todo ser humano que anda nesta terra. E ele jamais, ele vai lhe mostrar alguém que está fazendo a sua vontade. Se alguém está fazendo a vontade dele, andando nos caminhos opostos da palavra de Deus, jamais Satanás irá mostrar que este ser humano está errado. Observa para alguém que anda na farra, na bebedeira, e fala para ele parar e observa o que ele diz. A pessoa está muitas vezes já com o fígado estragado, com suas carnes inflamadas e inchadas, mas você vai falar para ele: para de beber. Ele diz que não, a bebida faz bem porque é passado pelos médicos. Este é o engano que o inimigo ele cria na mente do ser humano. Ele leva o ser humano a ter a sua esposa e uma segunda. E muitos se preparam porque se eventualmente a sua verdadeira partida da terra, ele já está concubinado com outra. Meus queridos, Satanás, ele não para de trabalhar. Uma das coisas que ele não queria ouvir na terra é alguém pregando a sua palavra nas praças, nas ruas, porque isso causa uma tensão muito grande no inferno. Quando Satanás, com seus assessores, eles olham, observam, eu sei que eles estão aqui em volta. Por quê? Porque eles estão trabalhando em toda a terra. Foi isto que ele disse para Deus, quando Deus apresenta a Jó. Ele disse: eu venho de andar por a terra e passear por ela. Então ele está em todo lugar, porque ele é Espírito. E ele não quer ver nem ouvir alguém fazer o que eu estou fazendo nesta manhã. Ele quer manter as coisas camufladas, para que as pessoas não resplandeçam em si a luz do Evangelho, a luz da Palavra de Deus. Meus queridos amigos, aqui nós pregamos e anunciamos que não haverá nenhuma condenação. Romanos 8, capítulo 8, o versículo 1, não haverá condenação para quê? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é estar vivendo a palavra de Deus. Portanto, se alguém deseja acompanhar o nosso trabalho, está postado no YouTube, @Francisco Chagas, pregações de rua. Você vai acompanhar muitas mensagens boas da palavra de Deus. Não podemos perder tempo com coisas profanas, coisas vãs,
coisas que não edificam, porém devemos colocar tempo e o nosso coração para observar e compreender a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos neste dia, no nome de Jesus.